Jujutsu Kaisen foi o grande sucesso do mundo dos animes e mangás do ano de 2021. A prova cabal disso é que foi esta a obra que mais vendeu volumes no ano passado, com 30 milhões de cópias, superando até mesmo Kimetsu no Yaiba, que vendeu 29 milhões. Na esteira desse sucesso, foi anunciado um filme da série que adaptaria 4 capítulos do mangá que se passam antes dos eventos que vimos na primeira temporada do anime. O tal filme, Jujutsu Kaisen Zero, foi um grande sucesso de bilheteria no Japão e até onde sei ainda não tem data para chegar no ocidente, mas que certamente chegará. Enfim, por conta disso eu resolvi ler os capítulos que foram adaptados nesse filme para ver se vale a pena mesmo. Vem comigo. O resumo do que eu vou falar aqui é: Jujutsu Kaisen Zero é a mesma coisa que a primeira temporada do anime, e essa é uma excelente notícia. Vejamos por quê. Eu acho que essa análise aqui que eu vou fazer vai ter no máximo spoilers leves, apesar de não haver nenhuma grande revelação nesses 4 capítulos do mangá. Mas se você estiver querendo se guardar para assistir ao filme sem saber de nada, talvez deva tomar algum cuidado com o restante do vídeo. Mas eu vou tentar segurar os spoilers sim, fique calmo. De maneira básica, eu diria que 3 são os fatores que me fazem dizer que Jujutsu Zero é a mesma coisa que a primeira temporada que nós vimos do anime: o Itadori, o Junpei e o arco do Junpei. Vamos de um por um. Antes de mais nada, é interessante esclarecer que esses capítulos do Zero não trazem o Itadori, nem a Nobara, nem o Megumi, etc. Na verdade, eles contam a história da turma do Panda, da Maki e do Togi, quando eles eram calouros na escola, e de um garoto que é perseguido por uma maldição chamado Yuta, que é o protagonista dessa prequel. Enfim, se não tem Itadori, por que eu disse que ele é um dos fatores que me fazem dizer que o Zero parece com a primeira temporada? Basicamente porque certas características do Yuta, que é o protagonista do Zero, me fazem lembrar bastante dele. Na verdade, o paralelo é bastante óbvio. Ambos os personagens têm um grande mal vivendo dentro de seus corpos. No caso do Itadori, nós sabemos que é o Sukuna, espírito amaldiçoado que adentra no protagonista depois que ele come um dos seus dedos, lá no primeiro episódio do anime. O Yuta, por sua vez, é protegido pela maldição de uma antiga amiga de infância que sofreu de um destino trágico. E isso tá na sinopse, tá galera? Não é spoiler não. Assim sendo, os dois personagens entram no mundo de Jujutsu da mesma maneira, ou quase. O Itadori é, entre aspas, condenado à morte pela sociedade dos feiticeiros por conta do perigo que representava por ter o Sukuna em seu corpo, mas no fim ele é levado pelo Gojo para a escola de Jujutsu para aprender a dominar esses poderes. Já o Yuta não é condenado, mas deseja por conta própria morrer em isolamento para evitar que a maldição que lhe domina continue a machucar as pessoas contra sua vontade. No caso dele, também o Gojo resolve levá-lo à escola de Jujutsu para que ele consiga exorcizar essa maldição, ao invés de simplesmente aceitar a morte. E por fim, no caso dos dois personagens, nós vemos a dinâmica por meio da qual eles fazem novos amigos dentro desse mundo mágico e o modo como eles vão evoluindo no domínio dessas técnicas, desses feitiços. Ou seja, o tipo de história que é contado em Jujutsu Kaisen Zero e nos primeiros capítulos ou episódios da série original é exatamente o mesmo. O segundo fator pelo qual o Zero me lembrou o anime foi o personagem do Junpei, aquele moleque que sofreu bullying na escola e que foi atraído por um dos vilões da série, o Mahito. Então, o Yuta tem um pouco dele também. Se a história é do Itadori, o conflito é mais parecido com o do Junpei de certa forma. Nos dois casos, o autor da obra resolveu tratar da questão do bullying e dos efeitos psicológicos que esse tipo de abuso causa em suas vítimas. A temática é exatamente a mesma. A abordagem é um pouco diferente porque o Junpei demonstra uma certa agressividade, apesar de no fundo ser uma boa pessoa. Já o Yuta vai mais pro lado da retração, da timidez e da falta de confiança. E também do medo do seu próprio poder oculto e do que ele pode causar nas outras pessoas. Mas no fundo é meio isso. O Yuta é uma mistura de Itadori com Junpei. Agora nós vamos entrar na parte mais importante desse vídeo, que são as semelhanças de Jujutsu Zero com o arco do Junpei do mangá original. Essa semelhança na verdade não tem nada a ver com a história em si, mas com uma característica do autor que eu gostaria de enfatizar. Antes da gente prosseguir, eu peço que você dê aquela comentada marota aí, dizendo se você tá no hype do filme de Jujutsu, o que você acha da série, enfim. E aproveita e deixa o like aí também. Vamos seguir. Quando eu assisti a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, o momento no qual o anime me ganhou definitivamente foi no arco do Junpei. E isso por um motivo muito simples. Ali o autor da obra, Gege Akutami, mostrou ter uma habilidade muito interessante de escrever histórias completas em poucos capítulos. Aquele pequeno arco tem tudo o que é necessário para contar uma boa história.
personagens bem desenvolvidos, com motivações compreensíveis e com as devidas técnicas de empatia sendo empregadas. A relação entre esses personagens tendo um ritmo correto de desenvolvimento e, como consequência disso, nós temos uma história capaz de nos prender e impactar emocionalmente, com o autor tendo a habilidade de nos apresentar uma montanha-russa de sentimentos, ora bons, ora ruins, e por fim a coragem de finalizar a história da maneira mais forte. E tudo isso em 12 capítulos do mangá ou 5 episódios do anime. Ali, o Akutami mostrou que entende exatamente como funcionam as técnicas de escrita e que sabe empregá-las para deixar o leitor na sua mão, levando-o para onde quiser. Jujutsu Kaisen Zero me deixou com essa exata mesma impressão. Foi por isso que eu disse lá no início que o Zero parecia com a série original e que isso era na verdade muito bom. Mais uma vez o autor demonstra que consegue escrever uma história completa, com desenvolvimento, conflito e catarse, tudo em poucos capítulos. Provavelmente ele é o escritor shonen mais habilidoso de sua geração, entendendo sua geração aqui a de Kimetsu, Black Clover e Boku no Hero, por exemplo. Em Jujutsu Zero, nós começamos compreendendo quem é o Yuta e qual o seu conflito. Como eu já disse, ele é um garoto perseguido pela maldição de uma amiga de infância que morreu tragicamente. Amiga barra, eu não vou dizer amante porque eram crianças, né? Mas tinha um negocinho deles terem se prometido em casamento, enfim. Essa maldição o protege de todos os perigos, mas faz isso machucando gravemente aqueles que tentam prejudicar o Yuta de alguma maneira. Por conta da manifestação dessa maldição, o Yuta é capturado pelo Jujutsu e escolhe morrer em isolamento para não machucar mais ninguém. Na verdade, ele já tinha tentado tirar a própria vida, mas a maldição o impediu. Então o Gojo oferece a ele outra alternativa: entrar na escola de Jujutsu para aprender a dominar as técnicas e, consequentemente, conseguir exorcizar essa maldição. Essa é a ideia básica do roteiro. Ao longo de Jujutsu Zero, nós vemos o Yuta desenvolvendo suas habilidades e principalmente criando laços com seus novos companheiros. Ele que tinha chegado ali sem vontade de viver, sem objetivos na vida e sem confiança, por conta de toda a exclusão que sofria na escola, foi aprendendo a se tornar mais firme e ganhando a confiança dos novos amigos, ao mesmo tempo em que se identificava com os problemas por eles vividos. Tudo isso é trabalhado de maneira muito correta pelo autor ao longo dos capítulos. Eu vou até mais longe e dizer que gostei bem mais da dinâmica desse quarteto aqui do Zero do que do trio da série original. Basicamente porque eu acho que nenhum dos personagens do trio principal, ou seja, o Itadori, o Megumi e a Nobara, nenhum deles tem um desenvolvimento tão bem feito, pelo menos nos episódios da primeira temporada do anime, né? Tão bem feito quanto o que nós vimos em Jujutsu Zero. Então nessa prequel, o autor nos mostrou as características básicas de cada um dos 4 principais e depois foi desenvolvendo os laços entre eles, mostrando o que eles tinham em comum e, portanto, em que medida conseguiam se entender e se ajudar mutuamente. Muito bom. No meio da história, aparece um outro grande conhecido daqueles que viram o anime, que é o vilão Geto. Aqui fica mais clara a sua motivação e a sua visão de mundo, que nos episódios da primeira temporada não tinham sido explorados ainda. A gente entende qual é o objetivo e o porquê, mais ou menos, de ele estar atrás desse objetivo. Acho que na série original tudo vai ser abordado no primeiro arco da segunda temporada do anime. Eu acho, não li o mangá para ter certeza. De toda sorte, o vilão é estabelecido no Zero também. A motivação dele é um negócio meio Voldemort, meio Shishio. Por enquanto não é muito original, apesar de que parece que tem mais alguma coisa que o autor deixou de fora do Zero para poder explorar na série principal. Enfim, baseado nesse objetivo, o vilão resolve agir de maneira grandiosa na segunda metade de Jujutsu Zero, interessado que está na maldição do Yuta, e aí nós temos alguns eventos interessantes que ocorrem a partir disso. Se eu disser que as lutas são excelentes, né, as lutas finais de Jujutsu Zero são excelentes, ou que nós temos grandes sequências de ação, eu estaria mentindo. Nós não temos nada disso, mas nós temos aquilo que eu já mencionei em um dos vídeos de análise de Dragon Ball que eu fiz aqui pro canal, link no card, no caso a análise da luta contra o Cell. Essas batalhas têm grande importância para os personagens. Se a luta em si não é nada demais, o peso que ela tem para os envolvidos é fundamental. Ela é essencial para o desenvolvimento completo do nosso protagonista e principalmente o evento que encerra essa luta é a deixa perfeita para que o autor consiga concluir essa história de apresentação do Yuta de forma magistral. Não quero entrar em detalhes aqui para não dar o famigerado spoiler, mas ele encerra o mangá do Zero de maneira bem redondinha, usando certo elemento que já tinha sido trabalhado anteriormente e de um jeito que faz sentido dentro do contexto da luta. É como diz a juventude hoje em dia, aule do Akutami aqui nessa parte.
Pra não dizer que eu tô fanboyzando demais, sou obrigado a dizer que a arte do mangá é meio precária. Em vários momentos não dá pra entender absolutamente nada do que tá acontecendo, e principalmente nas cenas de ação é difícil situar o que cada personagem tá fazendo naquele momento, qual movimento foi usado, como eles atacam ou se defendem, enfim. As lutas em si não são grande coisa, como eu já disse, e a arte é bem responsável por isso. As coreografias são bem básicas também, não há um roteiro na luta. Só alguns golpes meio aleatórios aqui e ali. Nem todo mundo é Akira, né? Mas essa é uma parte que eu vejo que o filme pode melhorar bastante, assim como o anime melhorou em relação ao mangá da série principal. Se isso acontecer, eu digo tranquilamente, esse filme tem tudo para ser uma baita obra. Mantendo os pontos fortes do mangá e corrigindo os fracos, meu amigo, acho que vale a pena dar uma olhada quando chegar aqui no ocidente, viu? Enfim, por enquanto é isso aí. Deem aí o feedback, amigos, sobre o que acharam do vídeo, o que vocês acham de Jujutsu em si, né? Pode ser do zero ou pode ser do anime, do mangá, enfim, do que vocês conhecem da franquia, e principalmente sobre o que vocês acham que eu devo falar semana que vem. Não tá sendo muito fácil arranjar tema para ir falando aqui semana a semana não, então qualquer sugestão é bem-vinda. De resto, agradeço a quem acompanhou mais esse vídeo e vou me despedindo aqui. Até a próxima.